Existe um silêncio que precede as grandes catástrofes, mas existe um silêncio que precede a eternidade. Imagine uma colina, um cheiro de poeira e o peso de um céu que parece carregar o julgamento de todos os séculos. A filosofia sempre tentou explicar a origem do mal, mas poucas vezes se debruçou sobre a estética da redenção. Naquele monte, a misericórdia não foi um conceito abstrato. Ela encontrou o peso real de cada erro cometido. Enquanto o mundo via derrota, o amor escolhia o sofrimento. Começamos aqui a entender como uma morte pode se tornar a única fonte de vida plena. Eles o levaram pela manhã, através da poeira e da vergonha. Cada passo era uma promessa silenciosa. Cada ferida aberta pronunciava o seu nome. Filosoficamente, fugimos da dor, mas aqui a dor é abraçada como propósito. Jesus carregou o fardo invisível da culpa existencial. O custo da liberdade não foi barato, foi o peso do universo sendo recalibrado. Se a filosofia busca a verdade, aqui a verdade estava sendo moída para que nós pudéssemos ser inteiros. No eco do martelo, algo estava sendo escrito. Ele estava assinando o nosso perdão com cada suspiro. A frase que ecoa por 2000 anos é: a cruz foi o suficiente. Mas o que significa algo ser suficiente? Na nossa sociedade de performance, nunca nada é o bastante. Precisamos de mais conquistas, mais validação. Mas a cruz interrompe esse ciclo e diz: o pagamento foi integral. É aqui que a nossa mente luta para aceitar que não precisamos mais carregar o peso de tentar ser perfeitos por conta própria. Aceitar que algo é suficiente é o maior desafio da nossa inteligência e da nossa fé. Muitas vezes nós entendemos isso na teoria, mas falhamos miseravelmente em aplicar essa paz no caos do nosso dia a dia. Tudo o que estamos refletindo aqui é apenas o começo de uma jornada muito mais profunda. Se você sente que precisa dar o próximo passo para aplicar essa sabedoria na sua vida prática, eu deixei um caminho preparado no primeiro link na descrição e nos comentários. Toca lá e descubra como aprofundar esse conhecimento hoje mesmo. Porque entender a suficiência da cruz é o que nos permite, finalmente, parar de lutar contra fantasmas do passado. E ao darmos esse passo, percebemos que as vozes de acusação que gritam naquela multidão ainda gritam dentro de nós. Mas o olhar de compaixão dele atravessa o barulho. Cada gota de misericórdia que caiu na terra revelou o que a filosofia chama de segundo nascimento. A redenção não foi uma negociação, foi uma conquista sobre o medo. As feridas que pareciam o fim foram as janelas por onde a luz da eternidade começou a entrar, transformando nossa dor em um novo sentido da existência. Agora, a sombra está se levantando. Das feridas que pareciam derrota, nasceu a luz de um dia sem fim. Cada medo foi superado porque a cruz se tornou a resposta final para as perguntas que nos tiram o sono. O perdido agora encontra o caminho. Após os primeiros minutos de contemplação naquela colina, precisamos mergulhar no que a filosofia chama de a condição humana. Jesus não estava apenas em um evento histórico,
Ela estava no centro de uma colisão metafísica. Imagine o solo sobre seus pés, a poeira que subia a cada passo, que era o símbolo da nossa própria plenitude. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas ali o Eterno decidiu tocar o pó de uma forma que a lógica humana mal consegue processar. Filosoficamente, passamos a vida fugindo da percepção da morte. Criamos impérios, acumulamos bens e buscamos distrações infinitas para não encarar o vazio existencial. Blaise Pascal dizia que todos os problemas da humanidade advêm da incapacidade do homem de se sentar calmamente em um quarto sozinho. Por quê? Porque no silêncio a nossa insuficiência nos grita. Mas na cruz o infinito encara o nosso vazio por nós. Por que o Criador escolheria a limitação? Por que o absoluto se sujeitaria ao tempo e à dor? Aqui entramos na autonomia do sacrifício. Se o mal é a ausência do bem, como dizia o Santo Agostinho, a cruz é a inundação do bem onde o mal criou o abismo. Cada ferida não era apenas um trauma físico, era um ponto de contato com a dor de cada pessoa que já se sentiu abandonada pela vida. Quando Jesus solta aquele brado de abandono, ele está validando a maior angústia da filosofia existencialista, a sensação de que o universo é indiferente ao nosso choro. Mas, ao mergulhar nesse silêncio, ele garante que, a partir dali, nenhum ser humano estaria sozinho em sua própria escuridão. Ele não apenas explicou a dor, ele a habitou, transformando o instrumento de tortura na maior obra de arte da história da sabedoria. Avancemos para a lógica que governa o nosso mundo moderno. Vivemos sob a tirania do merecimento. Aristóteles falava sobre a virtude como um hábito a ser conquistado pelo esforço contínuo. A nossa sociedade atual radicalizou isso ao extremo. Você é medido pelo que produz, pela sua utilidade, pela sua performance impecável. Essa mentalidade cria uma dívida impagável na alma. É a sensação constante de que, não importa o quanto façamos, nunca somos o bastante. Estamos sempre devendo algo ao sistema, à família ou a nós mesmos. A cruz é a subversão total, a quebra definitiva dessa lógica mercantilista da alma. No Calvário, o mérito é assassinado para que a graça possa reinar. Mas o que é a graça sobre uma lente filosófica rigorosa? É a suspensão das leis de causa e efeito em favor de uma nova lei superior, a lei da substituição. Pense no peso acumulado de cada traição, de cada pequena mentira, de cada momento em que o egoísmo humano destruiu algo belo. Se tentarmos pagar essa dívida com boas ações, seremos como alguém tentando secar o oceano com uma esponja. A cruz diz que a esponja é desnecessária, porque o oceano de culpa foi atravessado por outro. Quando a música de adoração fala sobre o peso da cruz, ela está descrevendo o fardo da consciência que a filosofia tenta curar há séculos, mas que apenas o perdão real pode remover. A psicologia tenta explicar a culpa, a cruz remove a raiz da culpa. É por isso que essa mensagem é tão disruptiva. Se a cruz foi o suficiente, você está livre da necessidade patológica de provar o seu valor para o mundo. Sua identidade não vem do que você faz, mas do que foi feito por você naquela colina. É o fim da escravidão da aprovação humana. Tudo o que estamos refletindo aqui é apenas o começo de uma jornada muito mais profunda.
Após o grito de "está consumado", o mundo mergulhou no silêncio do sábado. Esse é o momento em que a filosofia parece ter a última palavra sobre a fé. É o dia do luto, do vazio, do "e agora?". É o momento em que a esperança está trancada atrás de uma pedra pesada. Muitos de nós passamos anos vivendo nesse sábado existencial. Você já entregou seu esforço, você já fez o sacrifício, mas o horizonte continua mudo. O que o Calvário nos ensina é o que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. É o silêncio da gestação de um milagre que a lógica não pode apressar. Nesse intervalo sagrado, a cruz continua sendo suficiente, porque ela não é um sentimento, mas uma posição jurídica diante da eternidade. O filósofo Søren Kierkegaard falava sobre o salto da fé, o momento em que a razão falha e apenas a confiança resta. Mas, na cruz, o salto não é no escuro, é nos braços de quem já venceu a escuridão. A suficiência não depende da sua força de vontade, mas da autoridade do decreto assinado com sangue. Lembre-se do evento que mudou a geografia do sagrado, o véu do templo rasgando-se de cima para baixo. Isso não foi um fenômeno geológico, foi o fim da exclusividade do divino. A filosofia do sagrado inalcançável caiu por terra. O véu rasgado significa que o infinito agora habita o seu cansaço, a sua dúvida e o seu quarto escuro. Não há necessidade de intermediários ou de rituais de perfeição para encontrar paz. A paz agora é acessível ao quebrado, ao falho e ao que desistiu de si mesmo. A barreira da vergonha foi demolida. O caminho de volta para casa foi limpo, pavimentado e iluminado pelo sacrifício que diz: não há mais nada a pagar. Agora a sombra está se levantando. Das feridas que pareciam derrota, nasceu a luz de um dia sem fim. Cada medo foi superado, porque a cruz se tornou a resposta final para as perguntas que nos tiram o sono. O perdido agora encontra o caminho. Do silêncio daquela colina surgiu a alvorada de uma graça que não tem fim. Deixe seu coração ser uma testemunha. O amor foi escrito para sempre. O véu se rasgou. O caminho está aberto. A filosofia finalmente encontrou seu descanso na fé. A cruz foi, é e sempre será o suficiente.